Nós precisamos preparar as nossas aulas não simplesmente olhando para as crianças, porque, em tese, o nosso público-alvo principal são as crianças. Só que as nossas aulas têm que ir para além disso. Nós temos que preparar nossas aulas olhando para as famílias das crianças. Como essas crianças vão relacionar a lição de hoje no dia a dia? Como elas vão relacionar a lição de agora para quando chegar em casa, no cotidiano, como eles vão utilizar isso no relacionamento com os pais, com os próprios professores, tá? Então, o conteúdo dessa aula é olhar para além das crianças. Eu tenho que, na linguagem das crianças, entregar conteúdos para que elas possam aprender biblicamente como exercitar em casa. Eu costumo dizer que não adianta, meu povo, a gente pegar uns desenhos de papéis e distribuir para as crianças, pedirem para elas pintarem ou desenharem e achar que isso é uma aula. Não é. Isso pode fazer parte, certo? Você pede para que ela desenhe, faça isso e aquilo, mas você precisa extrair lições ensinando as crianças na linguagem dela para que elas possam viver isso. Tem que haver esta aplicação. Tem que haver essa aplicação. Eu já falei e vou repetir. É sempre muito importante que os professores eles consigam uma estrutura, né, curricular na escola bíblica que mostre para as crianças o papel dela, o papel da família, no caso os pais, o papel da igreja, e que isso não fique só em sala de aula. Desenvolva lições para que elas possam, atividades, no caso, para que elas possam exercitar em casa, com o auxílio dos pais. Então, esse tipo de conteúdo é que vai ajudar ela, em casa, envolver, que foi a pergunta, engajar os seus pais, tá? Outro ponto interessante é que as crianças não sabem que os pais precisam se envolver. Elas não sabem. Elas não entendem isso, nem pensam nisso. Então, você, professor, é que tem que pensar lá na frente, pensar no conjunto, pensar no contexto. Por isso que é importante você já preparar o trimestre inteiro e não ir preparando aula por aula. Prepara o trimestre de uma forma geral, mais ampla, e vai desenvolvendo lição por lição, mas já entrega para os pais esse reforço das aulas que serão desenvolvidas com os seus filhos, tá? E para finalizar esse ponto aqui, eu e você devemos nos lembrar que o objetivo não é apenas fazer com que os filhos passem mais tempo com os pais. Nós precisamos entender que o objetivo principal é equipar a criança, equipar e motivar os pais a serem professores dos seus filhos, a serem pastores dos seus filhos, a serem heróis dos seus filhos, ensinando as crianças a ler uma Bíblia, ensinando na prática a ler Bíblia, a ler livros, a fazer o que é bom, o que é justo, o que é ético, tá? Então, quando eu ensino para minha criança, quando eu ensino para as crianças essas realidades bíblicas e ela chega em casa, ela precisa ver o que os pais também estão realizando de acordo com o que foi ensinado. Porque se forem dois mundos opostos, o professor vai ter um grande problema. Por isso que é importante você envolver pai e filho, pais, famílias e alunos. Por quê? Porque eles vão entender o que está sendo ministrado, ensinado e desenvolvido.